Todas as 4 câmeras aqui têm 50 megapixels, com várias características individuais, mas são 4 câmeras com 50 megapixels cada uma delas. Então tá lá, ó. Tô lá, ó. Tananã. Vamos aproximando. Tem lá umas antenas lá no topo do prédio lá, ó. E é difícil, viu, gente? Segurar no 120x ali, ó. O negócio, mínima mexidinha que você dá, parece que você vai tombar o prédio. Chegou mais ou menos perto, eu... Plá. Vamos ver a foto? Tananã. E a mágica acontece, viu? Que o negócio dá uma melhorada. CSI Miami Enhanced. O negócio é CSI Miami. A coisa é... O bagulho é louco, filho. O bagulho é louco. Fala, meus amigos do Loop Infinito. Eu sou o Júnior Nanete e estou aqui no canal hoje pra trazer de volta uma série queridinha por muitos, aquele pessoal que gosta, que a gente conte a nossa experiência com um smartphone diferente. Eu trago de volta a série 40 Dias com... E hoje é dia de falar desse cara aqui, ó. Oppo Find X8 Pro. O topo de linha da Oppo, que chegou pra tirar a coroa aí, ó, de muitos smartphones do mercado aí, hein? Vamos conhecer, roda a vinheta. E no começo do vídeo quero lembrar ao pessoal que é novo aqui no canal que a gente tinha uma série sim, que a gente falava 40 dias com... Era uma brincadeira com a experiência de passar 40 dias, né? É o tempo da provação, é o tempo da quaresma, é o tempo que eles atravessaram o deserto na Bíblia. É a provação, né? Então são 40 dias de provação e por isso nós estamos fazendo, eu estou há um pouco mais de um mês, 40 dias, testando o Oppo Find X8 Pro. Para quem não sabe, a marca Oppo, ela pertence a um grupo que tem várias marcas, o grupo BBK. Nada a ver com Burger King, pelo amor de Deus, gente. Mas o grupo BBK, chinês, é dono da marca Oppo, da marca Realme, da marca OnePlus e também da marca Vivo, que é aquela marca de celular, não tem nada a ver com a operadora também. E eles, todas essas marcas aí, ó, eles têm smartphones bem legais, com coisas bem diferentes. E a Oppo chegou recentemente aqui no Brasil. E já quero deixar claro aqui no começo do vídeo que, infelizmente, esse produto ainda não está disponível à venda no Brasil. A Oppo está trazendo gradativamente os seus modelos, mas foi a própria Oppo Brasil que me emprestou aqui o aparelho para eu fazer o vídeo. Mas, infelizmente, eu tenho que devolver amanhã. E eu vou falar infelizmente, porque agora eu vou contar a minha experiência. E de cara, para começar, eu quero falar para vocês sobre a estética do aparelho, tá? E falar sobre esse módulo que é um pouco diferente, né? A Oppo tá indo um pouquinho, digamos, do lado oposto. Ai, meu Deus. Do lado contrário, há muitos designs aí de smartphones que fazem aqueles módulos mais quadrados, às vezes mais quadradão, às vezes mais retangular, mas a Oppo escolheu fazer esse módulo redondo. Coincidência ou não, tem alguns Realme, que é do mesmo grupo, que também usa o módulo redondo aqui, mas tá lá, ó, esse módulo redondo, e aqui no meio vocês estão vendo a logo da Hasselblad. A Hasselblad também faz câmera, Lucas? Isso, ela faz câmera. Faz câmera, a Hasselblad, gente. Ó, pra mim, a Hasselblad fazia lentes e era muito conhecida no mundo do universo audiovisual. E eu fiquei sempre com a coisa na cabeça, olha, Hasselblad faz umas lentes bem legais, ela é conhecida por isso, mas eu não sabia que fazia câmeras também. Então é isso, para você que não sabe, a assinatura das câmeras desse aparelho aqui é da Hasselblad, já fez imagens até fora do planeta Terra já, fez coisa na Lua, é isso? Na Lua? Isso. Fez, os caras fizeram até levou na Lua. Mas daqui a pouco eu falo das câmeras, como eu disse, vamos falar da parte estética aqui. Outra coisa que chama a atenção, no caso deste modelo que está aqui na minha mão, é essa textura meio de mármore. Eu não sei se essa câmera de detalhe que vai pegar, eu vou usar a câmera de cima para vocês conseguirem ver aqui. Olha só, é um vidro, tá? Isso aqui é um vidro. Inclusive é a mesma qualidade de vidro que a gente tem na frente, com a certificação Corning Gorilla Glass 7i, que é uma nova certificação, também vou comentar dela aqui. Então essa parte de trás é mais fosca, tá? Essa certificação tá na frente e atrás. Então percebe que tanto no tato aqui quanto no visual, lembra um mármore, uma pedra mesmo, né? E é muito interessante, muito bonito mesmo. Todo mundo que vê pessoalmente ou pega, fala, nossa, que diferente, né? Que textura de pedra mesmo assim. Mas é um vidro, né? Isso aqui é um vidro, não é mármore, até porque isso é muito louco, né?
Tem um celular com a parte de trás de mármore. Mas tá aqui, ó. E lembrando também que existe o mesmo modelo aqui com a parte, digamos, o vidro aqui no preto fosco também, que é para aquele pessoal que curte uma coisa mais discreta. Continuando a falar da parte estética do aparelho, vamos fazer aquele turnaround aqui, ó. Começando pela parte de cima aqui, e o que chama a atenção, além de 2 microfones, que já é muito, geralmente você tem um microfone na parte de cima, ele tem um outro furinho que é para o sensor de infravermelho. Difícil eu vir mais nesses mais topo de linha, esse sensor ficou meio para trás, sabe? O pessoal não tava mais mandando. Para você que quer usar para desligar a TV ou ar-condicionado, você pode configurar o sensor de infravermelho. Então ele vem com o sensor aqui na parte de cima, além dos 2 microfones. Na lateral aqui, ó, a gente tem uma... aqui, essa lateral ela tem uma coisa meio básica, que é o volume mais e menos nessa parte aqui de cima, o power button, que é o botão liga e desliga, e isso daqui, ó, que nem parece um botão, o que vocês acham que é? Vocês acham que é o que aqui? Vocês já viram isso aqui em algum lugar. É um botão aí que vocês já viram em algum lugar. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas enfim. É um botão de câmera, sim, é um botão que lembra muito o botão de câmera, né, o controle de câmera dos novos iPhones, mas também é fato dizer que a Apple não foi a primeira que inventou esse botão de câmera, mas sim, é um botão de câmera nessa parte de baixo, que inclusive ele não é ressaltado, tá vendo? Ele não tem o relevo que tem dos outros, ele é baixo relevo, confundido inclusive com aquelas antenas para millimeter wave que também é presente nos iPhones vendidos nos Estados Unidos. Na parte de baixo nós temos falante do lado de cá, microfone, e os caras gostam de microfone, hein? Vixe Maria, porque tanto microfone, hein? Microfone, falante e a gavetinha de chip de operadora, além do USB tipo C aqui, né? Os 2 tracinhos aqui da antena. Agora, uma coisa curiosa, vou abrir aqui a gavetinha, é o seguinte, olha só, essa gavetinha aqui, ó, vocês estão vendo que desse lado aqui não tem espaço para nada. E desse lado aqui é apenas um chip, que é o chip que eu tô usando, tá vendo? Isso quer dizer que esse cara aqui só tem espaço nessa gavetinha para apenas um SIM de operador, um nano SIM, mas também tem o eSIM aqui. Se você quiser usar o eSIM, você pode usar o eSIM também tranquilamente, mas não tem espaço para ampliar o seu armazenamento para cartão microSD. Então é só um chip físico e os eSIMs aqui dentro do sistema. E por fim, do outro lado, que é o que resta, nós temos uma chavinha, que também lembra um pouco aquela chavinha dos iPhones, porém com 3 níveis, tá? Com 3 levels, que você pode, ó. Então aqui é como se você deixasse para cima, ele pode ficar funcionando, por exemplo, com o volume, com tudo funcionando na parte de áudio. Você pode deixar no meio, que ele só vibra, por exemplo, e você sente uma resposta tátil nele aqui, ou você põe embaixo que ele fica no silencioso, ele dá uma vibrada mesmo, entendeu? Aqui, mostrando aqui como é que funciona e já deixando a tela para vocês verem como é assim que funciona, ó. Tô aqui com a tela dele aqui, então, eu mexendo nessa partezinha que eu falei, olha lá, ó, ele vibrar e vai aparecer, porque ele também tem a ilhazinha, olha a ilhazinha ali, ó, silencioso quando tá no topo, no meio, ele vibrar e embaixo tocar, tá vendo? Aproveitando que eu tô falando aqui da tela, essa tela aqui é uma tela de 6.78 polegadas na tecnologia LTPO AMOLED, que é aquele AMOLED feito o Low Temperature, né? É um AMOLED bem sofisticado que tem basicamente tudo que nós esperamos de uma tela de um smartphone topo de linha. Tem HDR10 Plus, tem Dolby Vision, tá? Tem aqui, digamos, um mínimo de 800 nits. Quando eu digo mínimo é porque ele vai trabalhar ali. Você pode pôr menos? Pode, mas 800 nits ali. Uma média de 1.600 nits no dia a dia ali. Porém, esse cara aqui, gente, chega a 4.500 nits. É muita coisa, tá? A gente vê, por exemplo, o S25, a linha S25 aí chegando no máximo a 2.600 nits. Tem outros smartphones que chegam a 3.000 nits e o mais absurdo de todos
é um da Realme que chega a 6.000 nits, mas aí é uma, digamos, uma marca registrada dele, assim, no sentido de é o diferencial do aparelho, né? Então aqui nós temos 4.500 nits de pico, que é muita coisa. Outra coisa também, 450 ppi, que é pontos por polegada, e também tem 120 Hz de refresh rate, ou seja, atualização de quadros. Então é uma tela bem, digamos, satisfatória, completa, fluida. E ela, aí eu vou mostrar para essa câmera aqui, ó, ela não chega a ser aquela tela, sabe, que abraça, não é. A tela é... Também não vou falar que ela é chapada, porque o design dela, vou até pôr contra a luz para vocês verem como é que é. Ele é levemente abaulado aqui, tá vendo? Ela dá uma abraçadinha, mas a tela não vai para lateral. Pode ver que ela não vai para lateral. Não tem aqueles recursos aqui de acesso lateral. Isso não tem, tá? Mas ela tem um excelente aproveitamento das 6.78 polegadas, né? Aparentemente, as bordas elas são equivalentes. Agora, olhando melhor, parece que essa aqui de baixo é um pouquinho maior, o queixinho aqui, ó, mas é bem pouco, né, a margem aqui é bem fina, e como eu disse, a tela é bem legal. Agora, lembra que eu falei que ele tem o Gorilla Glass 7i? Talvez é um nome que você não conheça tanto, mas é a Corning, que é a dona, né, da marca Gorilla Glass, lançou essa tela 7i no ano passado, junto com esse cara aqui, na verdade, né? Ele foi lançado em outubro de 2024, foi lançado meio junto com ele. Na verdade, ela vem para equipar alguns intermediários premium, porém ela já deixa uma resistência tão boa quanto a linha Victus, que a gente já vê hoje, por exemplo, no S25, tem o Victus 2, né? E essa tela também está presente, por exemplo, na linha Redmi Note 14 da Xiaomi, que eu fiz o vídeo aí recentemente. Então, ela é bem resistente, então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, e é na frente e atrás. Eu quero agora entrar no assunto bateria. E, finalmente, a gente está vendo agora uma evolução no que diz respeito à performance das baterias, porque a gente está parado no tempo com as baterias há algum tempo, e a gente agora está ouvindo falar das baterias de carbono silício, tá? Essas baterias, o que elas fazem? Elas conseguem entregar um pouco mais de capacidade num corpo menor. E elas estressam menos também. Então, o que dá para ela mais durabilidade, mais capacidade em mAh, né? Ou seja, em armazenamento de energia e num corpinho mais fitness. Então, nós temos aqui esse aparelho, que é de um tamanho, digamos, convencional, né? Do tamanho de um aparelho que eles chamam de barra. Agora tem que falar que é de barra, né? Porém, ele tem uma bateria de 5.910 mAh, quase 6.000. Isso aí é difícil de achar, tá? Geralmente, nesse número, smartphone intermediário ali que quer conquistar pela bateria, mas mesmo assim ele é um pouquinho mais grosso, ele abre mão de outras coisas, de às vezes uma carga reversa. Esse aqui tem tudo isso. Ele tem uma bateria de silício carbono de 5.910 mAh, tá? Que dura pra caramba. Eu não entendo esse aparelho, de verdade, gente. Teve dia que eu saí de casa 8 horas da manhã, então eu tirei ele ali 7h30 ali mais ou menos do carregador. Fiquei com ele o dia todo usando pra valer. E ó, chegou no final do dia, não tava nem perto de 30. Eu vou falar pra você que eu acho que tava próximo a 50. É impressionante. Todo smartphone que eu uso, porque eu uso o Android pra usar no meu carro, como Waze, pra usar como GPS, né? E eu uso sempre conectado. Mas muitas vezes já aconteceu com várias marcas, com vários Android, dele ir, a bateria ir embora e eu conectar ali e não aguentar, porque às vezes ele tá puxando mais do que tá carregando. Esse cara aqui, se eu não quiser conectar, eu nem conecto. É impressionante. Bom, agora vocês estão vendo, vou colocar aqui para essa câmera, agora são 3 horas da tarde, né? 3 da tarde. Olha a bateria dele aqui. É impressionante, eu saí de casa cedo hoje. É impressionante. Então, dura muito a bateria desse cara. Para um uso tranquilo. Claro,
se eu estressar, se eu jogar pra caramba, isso vai cair. Mas se eu quiser assistir vídeo, coisas, digamos, mais normais, assistir um vídeo, um conteúdo, coisa... Gente, aguenta, mas aguenta folgado, tá? Daqui a pouco eu vou rodar uns benchmark aqui e a gente vê. Aí é um pouquinho diferente, tá? Mas é isso. Eu só quero dizer que a bateria é muito boa. E também tem outras vantagens, tá? Ele carrega com fio 80 watts, que é bem legal. Lembrando que a tecnologia de carga rápida do grupo BBK chama-se SuperVOOC. Antes eles davam nomes diferentes para cada marca e aí adotaram o SuperVOOC para tudo. Então, Realme usa SuperVOOC, OnePlus, SuperVOOC, todo mundo SuperVOOC, o Oppo também. Então, SuperVOOC dele aqui, 80 watts para carga com fio, 50 watts para carga sem fio por indução eletromagnética e 10 watts para carga reversa, que geralmente é 5. Então, ou seja, eu consigo carregar outra coisa com 10 watts carregando o reverso, ele carregando os outros. Então, ó, muito bom, bateria boa, que dura muito, de alta capacidade e ainda tem essas vantagens. Agora vai uma crítica aqui. Eu comentei agora há pouco que eu uso muito o Android para dirigir GPS. Resumindo, eu uso o Android Auto, tá? Apesar de eu também ter iPhone, eu não gosto do Apple CarPlay, então eu sempre uso Android Auto. E assim, não sei se é um problema das marcas chinesas, que tem versões chinesas e versões globais, mas eu já tive problema com a Honor, que nem é desse grupo, com outros Realme, quando eu vou usar o Android Auto. E aconteceu também com esse cara. Funciona, tá? Com a Honor, é que eu peguei uma versão chinesa e coloquei o G Suite, os aplicativos Google. Aí não funcionou, tá? Mas eu vou testar outro Honor agora e quem sabe funciona, porque vai ser a versão global. Mas esse cara aqui é a versão global, certo? Eu coloco o Android Auto no cabo, até troquei o cabo do carro, porque eu achei que era o cabo. E ó, ele funciona, digamos, metade das vezes. Eu coloco ali, ele reconhece e funciona lindamente. Tem hora que eu coloco, ele não reconhece, ele tá carregando. Ele reconhece a parte de carregar, mas ele não compartilha com o sistema. E se tiver muito quente, ele não funciona. Ele trava o Android Auto. O telefone esquenta e ele trava o Android Auto. Então, isso é um defeito, tá? Isso eu acho que a Oppo devia dar uma olhada aí. O sistema da Oppo é o Color OS, tá? É o Color OS, que é bem bonitão, bem fluido, assim, bem tranquilo. Mas é isso. Eu precisava falar isso porque eu achei que é um defeito do aparelho que pode ser resolvido, claro. Chegou a hora de falar de processador. E é o seguinte. Esse cara aqui, ele não tem um Snapdragon. Ouço viúvas de Snapdragon chorando. As viúvas choram. Mas eu venho falando desde o meio do ano passado e falei também no começo desse ano, fica de olho nas coisas que a MediaTek está fazendo, tá? A MediaTek tem a linha Dimensity, que é a linha topo deles, e aqui nesse cara aqui tá o Dimensity 9400 ou 9400, que é feito na litografia de 3 nanômetros, que é super, digamos, é um número baixo, e quanto mais baixo esse número, melhor é para a eficiência energética e para transmissão de um transistor para o outro, tá? Lembrando que ele é octa-core, são 8 núcleos. Desses 8 núcleos, os 8 são de desempenho. Então ele não está nem tão preocupado com eficiência energética, mas até porque ele é 3 nanômetros, ele já tem eficiência, na verdade, né? Então, 8 núcleos de desempenho. Aí é separado ali. Você tem um núcleo que é na frequência de 3.63 MHz, aí você tem outros 3 núcleos que é na frequência de 3.3 MHz, sendo que um núcleo trabalha na frequência de 3.630 MHz ou 3.63 GHz, né? Outros 3 núcleos trabalham na frequência de 3.3 GHz e, por fim, os outros 4 núcleos que sobram trabalham na frequência de 2.4 GHz. Todos eles, todos os 8 aí, como eu disse, pensando no desempenho desse cara aqui, que não deixa a desejar, não. E para isso, eu vou fazer o seguinte, estou aqui com ele, e estou aqui também com o S25 Ultra, tá bom? Que tem o tão queridinho de vocês aí, Snapdragon
Elite, né? Elite, 8 Elite que chama, eu tô até esquecendo o nome do negócio. E eu vou colocar aqui o Bench, o Geekbench 6, tá? Pra gente fazer uma comparação. Beleza pura, os dois aqui, um do ladinho do outro, e pra ser justo, os dois estão carregando no mesmo carregador de 100 watts que tá aqui do lado. Depois eu vou deixar só o Oppo pra gente fazer a medição dele aqui, tá? Mas vamos lá, entrar no Geekbench 6 aqui, beleza pura, aqui a gente vê, olha lá, ó, o Samsung, que é o S25 Ultra aqui, Oppo Find X8 Pro, MediaTek Dimensity 9400, esse aqui é o Qualcomm, que a gente já conhece, o último lançado, e aqui tá os que eu falei, ó, o 1 de 163, o 3 e o 4 que eu acabei de comentar, e aqui tá a divisão do S25. Então vamos rodar ao mesmo tempo os dois aqui. Olha lá, começou. Vamos ver qual é que é. Vamos ver a pontuação aí deles. Lembrando que assim, o S25 ele tá aqui no estúdio, a gente tá usando ele de vez em quando e tudo mais. Ó, tem uma atualização de software aqui pra... Enfim, mas isso não tem nada a ver não, ele só baixou uma atualização aqui. Vamos ver como é que vai ser, o tempo que ele demora, mas principalmente o resultado. Isso é o que nos interessa, vamos ver. Muito bem, temos aqui o resultado final, tá? Não sei se vocês viram aí que durante o processo o S25 saiu na frente, e aí veio o Oppo o Find X8 atrás ali. Aí no finalzinho o S25 terminou um pouquinho mais rápido. Mas nós temos no single core, a pontuação de 2.772 aqui no Oppo Find X8 Pro, enquanto que no S25 2.238. No multicore, aí tem uma diferença grande, tá? De 7768 para 9768, coincidiu o finalzinho aqui. Mas a gente sabe realmente o que importa aqui, né? E o curioso é assim, eu estou usando este cara aqui no meu dia a dia. Então, aqui estão instalados os programas, você pode ver que tem um monte de notificação aqui em cima, ó. Eu estou usando ele no meu dia a dia. Esse aqui ele fica aqui no estúdio, então ele tá aqui, ninguém tá usando, mas a gente usa para testes, entendeu? Então, assim, não tô nem passando pano e nem aqui eu tô me baseando em dados. Então aqui a gente vê lá, ó, o sistema operacional, tudo explicadinho aqui, o nome do produto, maravilha, né? O processador que como eu já mostrei para vocês aí. Eu não fiz mais de um teste, eu fiz um teste só. Lembrando que este cara aqui, a versão deste cara aqui que tá aqui, eu vou mostrar depois aqui no sobre, mas ele tem 16 GB de RAM. Aqui aparece como 15 e aqui ele tem 12, aqui aparece como 10.9, né? Mas essa versão aqui é de 512 de armazenamento com 16 de RAM. Esse aqui é 12, tá bom? Então, o resto vocês estão vendo aqui. Já dá pra ver que o negócio não é brincadeira, não. Por isso que eu disse que ele ia destronar uma galera aí. Que ele ia tirar a coroa da galera, ele ia chutar alguns traseiros. Então é isso que está acontecendo aí. Vou fazer um teste agora mais gráfico aqui, usando o 3D Mark, tá bom? Eu até quero fazer um teste dele, como eu já falei antes, com ele plugado aqui sozinho. Mas ele não vai dar altas velocidades, porque ele está com 96%, ele já está com uma boa carga, e normalmente as baterias, quando elas passam de 80%, naturalmente o próprio sistema dá uma segurada para não ficar muito rápido. Então o ideal seria ele estar abaixo de 80% e com um estresse um pouco maior na bateria para ele puxar bastante. Mas de qualquer jeito eu vou colocar aqui. Antes eu vou iniciar o processo. Vamos usar aqui o Wildlife Extreme aqui do 3D Mark para a gente fazer o procedimento. Ele vai começar a rodar aqui. Vocês vão ver que na hora que eu plugar, ele não vai passar muito ali de 10 watts não, que é o que mais ou menos ele vai entregar. Lembrando que, olha só que coisa interessante, ele tem a Dynamic Island independente, não fica aqui só na câmera. Quando ele está no modo paisagem, fica aqui também. Então vou até tirar e pôr de novo para vocês verem, interessante. Olha lá a marca SuperVOOC, que ele entende que é um carregador rápido, SuperVOOC, olha lá, ó. E é isso aí, aqui ó, a leitura é assim que vê, tá? Aqui tá marcando 9 watts agora, tá vendo?
Então, 9 watts é o que ele vai mais ou menos ficar aqui, não vai passar muito disso, porque ele tá com a bateria bem cheia, tá bom? Vamos ver a pontuação aqui do Trademark aqui, ó. Aqui os FPS, tá vendo aqui, ó? FPS, frame, o tempo corrido, tá quase 1 minuto já, tá vendo? Tô fazendo aqui, esse aqui é um pouco mais rápido, tem um outro que é o Stress Test, que aí vai 20 minutos, mas aí também não precisa disso tudo, né? Então, olha lá, ó, aqui nós temos o resultado. Eu tinha feito outras vezes aqui, tinha dado por volta de 6.100, agora nesta configuração aqui deu 5.943. Deixa eu voltar aqui, tirar da luz aqui, ó, pra gente ver o score. Olha lá, ó, deu uma média aqui de 35.59 o FPS aqui, né, o frames por segundo. Ó, aqui, ó, os scores que existem, aqui você pode inclusive comparar os scores, a performance, então é isso. Vamos agora mostrar aqui algumas informações a mais dentro sobre o telefone, aqui ó, sistema, sobre o dispositivo. Aqui eu acho essa tela aqui do Color OS, que é o sistema deles, né, Color OS 15.0, tá vendo, ó, Oppo Find X8 Pro. Aqui a gente tem o armazenamento, 512, né? Tá usando nem 10%, quer dizer, um pouco mais de 10%. O MediaTek. A bateria aqui eu comentei de 5.910 mAh de silício carbono, tá? 16 GB de RAM que você pode adicionar se você quiser mais 4, tá vendo aqui, ó? Que é aquela RAM dinâmica, você pode expandir 4, 8 ou 12, olha aqui. Então você pode fazer a expansão de memória RAM, tá bom? Tá sendo usado agora um pouco menos aqui, tá? Aí que mostra quem mais usa aqui, os vilões da memória RAM. Câmeras, vou mostrar daqui a pouquinho a dianteira, traseira, tudo mais. Reforço de desempenho também aqui, a gente tem aqui a tela, fala da tela, isso aqui é uma ficha técnica completa, aqui. Você pode ver tudo que tem aqui, então é isso, o armazenamento, processador, tudo mais, tá tudo descrito aqui bonitinho. E agora vamos para a câmera. Como eu falei no início do vídeo, nós temos aqui um conjunto de câmeras assinado pela Hasselblad. E olha, vai aqui o meu respeito à Oppo, porque vocês facilitaram a vida do produtor de conteúdo. Todas as 4 câmeras aqui têm 50 megapixels, com várias características individuais. Mas são 4 câmeras com 50 megapixels cada uma delas. Obrigado, Oppo. Facilita muito a nossa vida. E não se engane aí não, mas eu já vi câmera muito maior do que isso. Câmera com 108, câmera com 200. Não, são câmeras boas, sim. Mas não é isso que manda não, viu? Quer ver? Vamos falar da principal aqui, que é uma câmera wide, né, de 50 megapixels, como eu já comentei. Diafragma 1.6, tá? 23 milímetros. E aí tem PDAF, né, que é o Phase Detect Autofocus, e também o OIS, que é estabilização ótica de imagem. Segunda câmera é uma outra câmera de 50 megapixels. Essa é uma câmera telefoto periscópica, ou periscópio, né, de f2.6, diafragma de 2.6, com 73 milímetros, tá? Essa faz zoom ótico de 3x. Aí nós temos uma outra câmera, também de 50 megapixels, também periscópica, né, telefoto, e essa com f bem maior, um f de 4.3, porém faz zoom ótico de 6 vezes de zoom, tá? E por fim, uma câmera ultra-wide, também de 50 megapixels, e aí essa tem o f2.0, essa é para fazer aquelas fotos mais panorâmicas, mais aberta, né? Tem 120 graus de ângulo, também com o Phase Detect Autofocus. Você pode estar se perguntando, mas peraí, esse módulo, eu tava olhando para esse módulo, ele não tem flash mais, não tem... Tem, só que fica aqui agora, tá vendo? Assim, tipo assim, tem a luz, você vê que ela até meio temperadinho aqui, né? Tem a parte mais clara embaixo, mais quente, né? Amarelada em cima aqui, mas tem sim, inclusive é muito forte, viu? Vou até ligar pra vocês aqui ver, que, ó, é fortão. E agora uma característica que não tem tanto a ver com o flash, mas mais com a história que eu falei da Dynamic Island. Olha aqui,
é bem útil, porque você ativa a lanterna, o negocinho ativa aqui. Você não precisa abrir de novo para você desativar a lanterna aqui na central de controle. Fica aqui, ó. Então você vem aqui, olha lá, desativar. Inclusive ela fica até um pouquinho na tela, caso você queira ativar novamente na sequência, senão ela vai sumir, tá vendo? E ela vai ser engolida ali. E isso aqui, gente, você pode fazer... Tem várias funções que usam aqui, tá? Vocês já viram o Super VOOC que eu mostrei aqui, quando tá carregando. Se tiver em pezinho, o cabo tá caindo, ó. Vou plugar para vocês verem, que não interessa se você tiver deitado ou não. Ó, plugou aqui, ele vai aparecer lá, ó. Super VOOC, 90%, 90 e não sei quantos por cento aí. Então, ó, é bem legal. Você pode ativar, sei lá, Spotify, várias outras coisas aqui, além dessas notificações aqui, ó. Com relação às especificações, só para encerrar a parte traseira aqui das câmeras, faz vídeo em 4K até 60 frames por segundo, tá? Mas não dava para fazer 8? Dava. Com esse processador de 3 nanômetros, dava. Mas não, digamos que não quer, não precisa, entendeu? Eu também tenho as minhas dúvidas para quê, às vezes. Câmera frontal de 32 megapixels é uma câmera muito boa. Geralmente eles colocam câmeras tão boas assim nas linhas mais intermediárias para pegar o cliente. Então vocês estão percebendo que esse telefone aqui, ele tem coisas boas dos topo de linha e tem coisas boas dos intermediários. Intermediário geralmente tem umas baterias melhor, ele tem. Intermediário geralmente tem a câmera frontal assim, com mais megapixels, ele também tem. Apesar que eu já falei hoje, megapixel não é o que mais importa. Então a gente tem uma câmera frontal aqui de 32 megapixels com um diafragma de 2.0. É inferior ao diafragma da principal de trás, que é de 1.6, que é super baixo, tá? Mas não tem problema. Então a gente tem uma principal de 1.6 lá atrás, né? E as outras tem 2.6, aí vai subindo um pouquinho. Mas é isso, maravilha. Vamos ver agora algumas fotos que eu fiz e um destaque para... O conjunto das câmeras desse cara aqui consegue entregar um zoom de 120x. É mais do que nós vemos por aí de 100. Não é só ele que faz de 120, tá? Não é só ele. A gente tem outros da própria família, da Realme, que também faz de 120, Oppo ali, mesmo grupo. Mas a gente tem aquela coisa da combinação. Tanto as lentes óticas, mesmo físicas, como o zoom digital. Eles fazem um cambalacho ali, um negócio ali, uma mágica para entregar esse 120x. Vamos ver qual é que é. Ó, galeria aberta aqui, ó. Vou mostrar essa foto que eu tirei no dia 27 de janeiro. Tava com essa camiseta que eu comprei lá da Maratona de Berlim. E vamos ver, foto frontal aqui, hein? Então, ó. Tirei de qualquer jeito. Sabe quando você abre a câmera e tira? Então tá lá, ó. Gordinho. Tá bom? Vamos ver aqui outra foto. Essa aqui, ó, do dia 30 de janeiro. Ó, pega bastante detalhe, hein, bicho? Você é louco, companheiro. Ó. Eu tava no estúdio de dublagem. Aqui eu tava, sei lá, no estacionamento, mesmo dia, né? Estacionamento. Então aqui são fotos frontais. Beleza? Que mais aqui, ó? Um vídeo de quando eu faço stand-up aqui também, um videozinho. Ó, esse aqui, ó, foi esses dias agora, que eu tirei foto lá no Hilários Comedy Club, lá no ABC. Então, ó, tá aqui. Agora, tem umas fotos que eu fiz ali, ó, para a gente mostrar aqui. Vamos ver essas fotos aqui, ó. Essa daqui eu tirei, saquei, tirei ali, tinha um gramadinho com a câmera de trás. Então aqui você tem aquele desfoque do que tá mais perto. Ó, ó o detalhe aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas coisas bem interessantes aqui com relação à foto que eu quero mostrar para vocês também. O zoom daqui a pouquinho que tá nessas fotos aqui. Mas quero mostrar fotos quando eu estou tirando a foto, por exemplo, num dia claro. Tá vendo aqui, ó? Um dia claro. Então aqui a gente tem os carros, a rua, o céu. Não é, óbvio, não é uma foto bonita, isso aqui é só para vocês verem que o céu estava bem claro aqui, inclusive aqui, ó. Olha como, eu vou até passar de novo aqui, olha como ele dá uma, ó, ele até ganha um pouquinho, dá uma trabalhada aqui, ó.
o sol tava aqui, ó, direto na lente, tá? Sol direto na lente. E ele dá como se fosse uma renderizada na foto depois, né? Ó, percebe? Olha aqui, ó, pum. Fica até meio artística a foto, né? Ó, aqui, mesmo assim você vê a cor da flor aqui, da árvore, o céu bem iluminado. Inclusive, eu quis tirar uma foto do céu, ó, do sol, direto, apontando para o sol. Tá vendo? Eu vou aqui voltar para vocês verem, ó, pum, como o negócio fica. Olha aqui também com o sol atravessando a árvore como se estivesse na sombra, tá? Então, obviamente, ela fica mais escura mesmo, porque a luz está vindo indireta, porém atrás dela ali, né? Ó, tá vendo? Então, eu tirei algumas fotos aqui, mas tem outras que eu também quero mostrar para vocês agora. Mas antes de mostrar aqui o zoom de 120 vezes, eu quero comentar que esse telefone, né, até porque ele tem essa assinatura Hasselblad para as câmeras, você consegue não só alternar no zoom alguns óticos, como eu já expliquei, que é da própria lente, outros uma combinação digital aí e ótico, enfim, mas você também consegue mudar a distância focal. Como é que é isso? Vamos lá, eu fiz até um videozinho numa experiência aqui fora. Vamos lá. Antes de eu dar o play, percebam que em cima da onde está 1x, 2x, 3x aí, ó, vai mudar para a distância focal. A gente tem o meio que é ultra wide aqui, né, 0.6, 1x, 2, 3 e 6. Ó, vou dar o play aqui, ó. Ó, se eu clicar em cima de um X, ele muda. Olha lá, de 1x para 28mm, 35 e aqui é só 15. Então aqui é só 15, aqui é 23 quando é um X. Só que ele vai mudando para 1.4, ó, 48 e aqui é só 48. Aqui, ó, vai mudando também, ó. E aqui também. Olha como muda. Então, é impressionante que você consegue mudar a cada... Só o 2 que não muda, que ficou aqui no 48, né? E o 0.6 também não mudou, né? Ó, só para vocês entenderem como é que esse negócio funciona, eu vou até fazer aqui, ó, com essa câmera aqui, ó. Ó, vou deixar aqui o meu relógio. Ó, se eu puser aqui em cima, aqui, ó, ele é 0.6x, tá aqui, e ele é 15 milímetros. Se eu bater aqui, ó, ele é só 15. Se eu voltar e bater aqui, ó, aparece 15 milímetros, tá vendo aqui, ó? Se eu apertar em cima do 1, ó lá, ó, 23 milímetros, 1x. Se eu apertar de novo, 28 milímetros, 3. Não consigo nem ver, 1.2. E depois 35 milímetros, 1.4x, tá vendo? Ele vai mexendo aqui. No 2, só fica no 48, não mexe. Olha lá, ó. No 3, a gente tem aqui, ó, 73 milímetros, que eu já falei que a lente ela é 3x de ótico com 73, mas se eu apertar mais um aqui, ó, ele vai para 85 com 3,5 de ótico, tá vendo? Ó, e mais uma ele volta pro 73. E aqui, os 6 vezes de zoom também é ótico, que é aquele de 135, ó. 6 vezes de zoom, tá vendo? Também ótico. Só que se eu apertar mais uma vez, ele vai para 300, que vai para 13.3 de x de zoom. E por fim para 600, que aí é um absurdo, vai para 6.6, que não dá nem para ver direito, que o negócio já virou embaçado aqui. Mas vocês entenderam, né? Inclusive, esse relógio aqui, ele não é... Esse relógio, ó, essas lentes não tem nenhuma macro. Mas vocês estão vendo que eu tô super aqui, ó. Se eu quisesse fazer tipo um macro aqui, ó, com o foco a laser dele aqui, ó, ele consegue fazer imagens super de perto, olha aqui, ó. Super mesmo, ó. Vamos agora testar o zoom de 120. Lembrando que, né, é muito, 120 é muito. E quanto mais perto vai chegando, mais difícil vai ficando. Porque, né, a mínima tremidinha ali e tal. Mas também lembrando que além das lentes que eu já comentei aqui e tal, tem muita inteligência artificial aqui. Vocês vão ver o CSI rolando aqui, ó. Ó, vamos lá. Ó, eu pus aqui no 1x pra gente ver o negócio, ó. Vocês vão ver quanto mais chegar. Tem o lance da tremedeira que eu comentei. Ali a gente tem uma sacada, tem tipo uma telinha, tá vendo? Mas quanto mais perto você chega, mais vai perdendo definição, né? Mas, ó.
Ê, Brasil! Você vê que o negócio fica meio borrado, mas a hora que ele entrega a foto que está na galeria, ele melhora. Ele melhora. A foto tá aqui, inclusive, ó. Essa é a foto que ele tirou. Tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é a foto que ele tirou. Olha, óbvio que existe composição aqui. Isso aqui não é uma foto real, digo assim, no sentido de... Senão ia estar certinho aqui, né? A tela. Mas ele viu o negócio meio borrado e deu uma melhorada. Considerável, viu? Considerável. Agora vamos pro outro aqui. Outro, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Um X no meio da rua ali e tal. Ó, voltei pro 0.6 e foi indo, ó. Tinha um texto lá na frente, ó. Tununum. Alguém pôr um sofá em cima de um carro. Que beleza, hein, amigo? Olha lá, ó. Já não dá pra... É fisioterapia. Tem a tremedeira que não consegue parar. O bagulho tá em 120x. Segura, peão! Ó, chegou mais ou menos perto, Plá. Vamos ver a foto? Tananã. E a mágica acontece. Você viu que o negócio dá uma melhorada. CSI Miami Enhanced. O negócio é CSI Miami. A coisa é... O bagulho é louco, filho. O bagulho é louco. Agora vamos ver o topo de um prédio. Vamos lá. Olha lá, o dedão aqui pra atrapalhar a filmagem. Parabéns aos envolvidos. Então tá lá, ó. Tô lá, ó. Tananã. Vamos aproximando. Tem lá umas antenas lá no topo do prédio lá, ó. E é difícil, viu, gente? Segurar no 120x ali, ó. O negócio, mínima mexidinha que você dá, parece que você vai tombar o prédio. Ó como o negócio vai ficando meio difuso. Dia claro, tá? Dia claro, segura, respira. Bate a foto. Bateu tudo errado a foto. Agora presta a foto, quer ver, ó? Agora sim, vai. Vai, segura, calma. E agora foi. Vamos ver a foto? 3, 2, 1. Ah, tá vendo aí, Lucas? Não é brincadeira não, viu? E depois eu vi do lado de cá, ó. Vou tirar foto desse lado. Aí a pombinha foi lá e sentou lá, ó. Não sei nem se é pomba também isso aí. Foi lá, ó. Tucano que não é, né? Aí foi lá, tava ali de boa. Eu, pá. Pode ser urubu também. Olha aí, ele melhora a foto depois, tá vendo? Então, gente, é legal, faz um trabalho decente, melhor do que os concorrentes aí, mas querendo ou não, existe um CSI por trás ali, né? Ó, esse aqui, ele deu uma apanhada. O que eu fiz? Eu fiquei numa área de sombra, eu estava numa área de sombra, porém, tentando tirar foto de algo a 120x, né, bem distante, numa área que tinha luz, mas eu mesmo estava numa área de sombra. Então, o sensor fica um pouco confuso. Ele fica... Peraí, não tô entendendo direito. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, eu estava aqui na área de sombra, o sol tava, né, pra lá, aí eu vou dando zoom na sacada que tem umas florzinhas, vermelhinha. Quer ver, ó? Vamos lá. Tô chegando. Você fala, não, de boa. Só que, percebam que na hora que ele chega perto, ele começa a perder, ele não entende a luz do negócio, entendeu? Ó, ele fala, opa, ele não consegue identificar, ele sabe o que é, mas ele vai perdendo a nitidez, tá vendo aqui, ó? Ele melhorou, mas ainda ficou escuro. Aí o que eu fiz? Fiz de novo. Falei, não, tô aqui, vou fazer de novo, né? Aí voltei um pouquinho, que os zooms tem que, né? E aí você chega perto lá, ó, você vai fazer de novo. Essa segunda até ficou péssima, porque eu dei uma tremida muito grande. E aí, na hora que eu tirei, aí não tem santo que resolva. Ele melhora, mas fica um borrão só. Mas aí a última ficou melhor, né? Porque eu esperei ele identificar melhor a luz para o ponto, porque ali você tá com uma sombra braba ali no prédio, né? A sombra do sol tá pegando braba ali, ó. A hora que eu vi que ele ficou um pouquinho mais claro, ele ficou oscilando a luz ali, ó. Um pouquinho mais claro, que tá mais estabilizado, eu tirei. E aí, a foto, ó, aí sim, essa ficou bem melhor. Muito bem, meus amigos, é isso, né? Esse é o Oppo Find X8 Pro. Esse cara que ficou comigo aí por aproximadamente 40 dias. Foi um teste tanto. Gostei muito do aparelho. Acho que ele tem muito a oferecer. Como eu disse aí, você tem configurações aí
de 256 com 12 GB de RAM, e nesse caso aqui 512 com 16 GB de RAM. Você pode pegar emprestado mais RAM, como vocês viram aí. O processador entrega, como vocês viram também. O conjunto de câmeras impressiona, é muito legal. A bateria é muito boa também, é quase uma mágica. As minhas críticas eu já fiz aqui com relação ao Android Auto, que dá uma engasgada, uma coisinha ou outra aqui que as imagens também não ficam 100%. Falei de tudo aqui, só faltou falar um pouquinho aqui que ele tem também o Always On Display, olha só. Então tá aqui, você pode escolher, óbvio, que você quer aqui a imagem, do jeito que você quer a hora, notificações aqui. Olha lá, ó. Aqui é a tela de bloqueio com o leitor biométrico que fica debaixo da tela. É um leitor óptico, não é ultrassônico, né? Que é o da Samsung, que é ultrassônico, mas tá lá. Tudo funcionando belezinha. Também funciona o sensor óptico também com a tela do Always On Display. Bluetooth dele é o 5.4 Low Energy, que é aquele que consome quase nada mesmo. E, bom, esse tipo de coisa a gente nem entra muito aqui no mérito. Suporta o Wi-Fi 7, para quem quer saber aí, 6, 7, enfim, suporta o Wi-Fi 7. E outra grande, digamos, não vou te falar que é diferencial, porque é uma característica que está presente em muitos, mas esse trouxe uma coisinha a mais. Ele tem certificação IP69. A gente ouve muito falar em IP68. IP, Ingress Protection. 6, poeira, então não vai entrar a poeira nem a mais fina de todas, né? Que é o máximo que nós temos hoje, é o 6, pelo menos para smartphones, nunca vi maior do que isso. E o 8, geralmente suporta submerso, né? Fica submerso até 30 minutos, 1,5 metro de profundidade. Até 30 minutos, mas pode ficar muito mais, tá? A gente já deixou muito mais. Agora, o 9, ele faz isso tudo e também suporta pressão, lavagem com pressão. Se estiver usando aquelas, sabe, coisas com pressão, não vai entrar. Então, o que é bom também, se ele suporta pressão de água, ele suporta mais profundidade, porque quanto mais você desce, mais pressão tem. Então, é interessante. Ele tem isso também que é um diferencial, certificação IP69. Como eu comentei no começo do vídeo, infelizmente não existe disponibilidade oficial dele aqui no Brasil, então você não vai achar ele oficialmente sendo vendido aqui no Brasil, mas a Oppo tá chegando aí, né? Vamos ver se ela vai realmente deixar ele de fora ou se já vai trazer o substituto, não sei. Esse cara aqui, hoje você encontra na versão mais barata, que é a de 256 de armazenamento com 12 de RAM, o resto é tudo igual aqui, você vai encontrar por volta, aí é óbvio, em sites chineses, que eu digo AliExpress da vida e tal, por volta de 770 a 800 dólares, por aí. Na versão mais barata, isso aqui é preço, gente, obviamente sem a taxa, sem nada, é o preço lá de fora. Nessa versão aqui, ó, a versão de 512 com 16 de RAM, aí você já vai perto de 1.200 dólares, tá? Você encontra na Amazon por 1.100 e poucos euros, por aí. O aparelho é sensacional, é muito bom. Eu acho que é um acerto. O mercado precisa de aparelhos assim, que compitam mesmo, compitam que fala? Aparelhos que possam competir de igual para igual com um S25, S24, todos os topos da Samsung, e também quando chega algum Huawei, por exemplo, que chega forte pra caramba também, com fotos muito legais. Então você tem aí parcerias com Leica, parcerias com várias marcas aí de lentes, marcas famosas aí do audiovisual. Tá aí, ó, uma proposta e uma alternativa para quem procura um aparelho topo de linha, Oppo Find X8 Pro. O que você achou desse vídeo? O que você achou desse cara aqui? Você acha que seria legal se a Oppo trouxesse para o Brasil? Você acha que qual seria o preço ideal dele aqui no Brasil? Mas com o pé no chão, né? Não adianta você falar, eu pagaria 3 mil, isso nunca vai existir, né? Faz a conta matemática de quanto vale o dólar, de quanto você vai saber mais ou menos quanto que é o custo para chegar no Brasil, e aí tem um pouquinho a mais mesmo, né? Então, quero saber a sua opinião. Fala aqui embaixo, comente aqui embaixo. Não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Já é inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê neles, seus mal acabados. Um abraço e até lá, tchau.